cada vida vai alimentar aquela terra hoje, Pai, que não serve, não morre, mas que a tua unção, Senhor, vai ficar com o teu poder, Jesus, nos faz presença. Abre estes portas e nos ajuda a oportunidade de trabalhar.
a Deus, aleluia. Salmo 51, 17. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Espera todo mundo encontrar. Amém? Os sacrifícios para Deus são um espírito aquebrantado, a um coração aquebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oremos. Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai, nos encontramos aqui para levantar a casa neste culto. Senhor, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, estamos aqui nessa noite. Que o Senhor Jesus possa me abençoar para que não levado em vãos, Pai, que ele tem Deus nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que esse culto, meu Pai, possa ser muito agradável a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós estamos aqui nesta noite, meu Pai, para te louvar, para te agradecer aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, amém? Eu queria convidar a irmã Sandra para se sentar aqui comigo. Queria falar que a pastora Virgínia está aí viajando, né? Mas estamos aqui, né? Fazendo a obra do Senhor Jesus. Eu queria dar uma oportunidade nessa noite para a irmã Paula, mais o Josael, o Alvin, e logo após a Isabel. Fala, amada igreja, que vai Senhor, amém? Por
Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Logo após, geração eleita a oportunidade. Logo após a geração eleita a oportunidade. Mexe não, tá bom. Eu também tocar a igreja para o Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus.
Esqueci, irmão, a adoração dela é uma oportunidade para a gente estar com as ofertas reunidos essa noite. Vamos, irmãos, a graça e a paz, amém, Pai Senhor, amém. Mais uma vez, com alegria, vendo Isabela tocando, vendo Isaac tocando. Muito bom, nossas aulas aqui valeu a pena? Valeu! É isso aí, emociona ver isso aí. Está vendo o tema de hoje? E a pergunta que eu faço é: aonde está Deus? Aonde está Deus? Fala que perto está o Senhor. De quem é saudável, de quem é poderoso, de quem é rico, de quem é o quê? Coração quebrantado. E o que é então um coração quebrantado? O que é um coração quebrantado? Aonde Deus está, perto está. É verdade? É um coração que reconhece os seus estados, reconhece o seu estado de humildade, de reconhecimento. É o contrário do altivo, é o contrário do orgulhoso. Ali está Deus, perto que reconhece a sua humanidade, perto que reconhece o seu reconhecimento que ele depende unicamente de Deus. Aí sim que é um coração quebrantado. O seu coração é quebrantado? Ou é altivo? Ou é soberbo? Ou é orgulhoso? Aí não está Deus. Mas se o coração que reconhece a sua pecaminosidade e se humilha. Está vendo isso com essa palavra no grego, né? Quebrantamento, talvez você vai falar um pouco mais sobre isso. É um coração despedaçado. É um coração voltado ao pó. Isso que é um coração quebrantado. É um coração moído. Que reconhece que só Deus que pode restaurar esse coração. Amém? Que temos um mundo hoje abençoado, a palavra de Deus para todos Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Hoje eu posso dizer, né, que eu tenho um coração quebrantado. Que há alguns anos por aí eu tinha um coração peludo, né? Coração cheio de amargura, de ódio, de raiva, de rancor, né? Se a pessoa não pisasse na minha sandália já era motivo de briga, né? A gente amaldiçoava os outros, jogava pedra nas pessoas, né? E hoje em dia eu sou uma pessoa restaurada, uma pessoa abençoada, uma pessoa quebrantada. Às vezes as pessoas podem até passar uma raivinha na gente, mas a gente respira fundo e fala: Senhor, vem de misericórdia. Eu não sou assim mais, né? O Senhor me mudou para melhor. E esse tempo, irmão, é um tempo muito lindo. Desde no último culto que nós tivemos aqui, eu estava passando uma página, aí de repente passou. Aí ficou na minha mente, né? Esse versículo. Eu falei assim: esse versículo eu vou trazer para a próxima culto, Senhora. E ficou, eu passei mais dois. O Senhor falou assim: não, é aquele primeiro que eu te mostrei. Até comentei com a Marília, né? A Marília também me deu um tema. Falei: não, Marília, vai ser esse aqui, né? Que o Senhor Jesus colocou no meu coração. E é muito lindo, irmãos, um coração aquebrantado. Um coração onde não tem raiva, onde não tem ódio. Eu posso falar que na minha adolescência, eu vou contar uns testemunhos aqui. Eu não era uma bênção, não, eu era terrível mesmo. Qualquer coisa eu já queria bater nos outros, resolver na pancada, né? E o povo fala assim que os maranhenses gostam muito de brigar de faca, né? Meu pai tinha uns facão lá em casa. De vez em quando eu queria pegar uns facão para arriscar no meio da rua lá, que o povo me passava a raiva. Como o Senhor me mudou, irmãos. Hoje
Hoje em dia, em vez de eu querer pegar uma faca, eu querer ir para luta com alguém, eu faço é dobrar os joelhos, né? Eu faço é dobrar os joelhos, eu faço é apresentar a Deus. Eu falei, Senhor, eu não te coloco nessa vida. Hoje em dia a gente ora, né? Eu queria dar oportunidade para a adoração mesmo, está levando com 2 hinos, para a gente estar colhendo dízimos e ofertas. Eu logo após queria dar Aleluia, Jesus, glória a Deus. A adoração vai complementar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alô, Senhor. Restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Enche o vazio, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás perto. Sorrente do teu espírito. Enche
Deus possa falar mais nessa noite. Logo após a irmã Ana Paula, mais o irmão José, pode contar mais um hino para nós. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, nós vamos louvar esse Senhor. Amém. Esse grato, feliz, honrado, presenteado, por se encontrar neste ambiente, nessa casa de oração, para nós expressar tão grande o nosso Deus, tão maravilhoso, tão grande a sua misericórdia que se renova todos os dias maravilhoso, tão grande o seu amor que se derrama em nossos corações, tão grande é a sua justiça para os meus filhos, e tão grande, com certeza, é o Senhor nosso Deus. Então, essa noite, meus irmãos, que possamos ter um coração quebrantado, um coração voltado para Deus, para que possamos desfrutar, para que possamos, com certeza, ser favorecidos cada dia da sua grandeza e dos seus milagres. Na verdade, o que nós precisamos é apenas ter um coração voltado, um coração aberto, um coração humilde e manso, para que possamos, com certeza, a cada dia desfrutar das bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Vamos orar essa oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E nessa oração que possamos entregar todo louvor, toda a nossa força do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, porque o Senhor está nessa casa e o Senhor está falando e o Senhor continuará falando em nosso coração. Pai, te rendo graça nessa noite, eu te louvo por todos os benefícios que o Senhor tem realizado para com esta igreja, para com esta congregação. Pai, nessa noite glorifico o teu santo nome, porque nós abrimos nosso coração, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha falar através da tua filha, da tua serva, que o Senhor, meu Deus, ó Pai, venha nos presentear com a tua palavra renovada, a tua palavra que renova, a tua palavra que capacita, a tua palavra que cura, a tua palavra que cada dia nos aproxima, a tua palavra que é verdade, a tua palavra que confronta a mentira e dissipa o mal. E é por isso que nessa noite nós glorificamos, porque nós estamos nesse ambiente, e esse ambiente está cheio da tua glória, cheio da tua presença, cheio de coração disposto para ouvir e receber a tua palavra. E graças a Deus. Te amo, tua graça numa falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei amor de Deus. Amor
Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a ti, Jesus. Zé Carlos, eu sabia que tinha alguém que queria ficar tudo nessa noite, viu? Apareceu lá na igreja? Amém. Está todo mundo feliz? Amém. Porque eu estou feliz com o meu Jesus. Amém. Meus amados, nós temos que ser felizes em todos os dias. Na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza. Nós temos que adorar a Deus todos os dias, porque Ele é o único. Jesus é verdade e o caminho. O caminho que devemos seguir é Jesus. É só Ele, não tem outro. Tem muitos deuses, né? Deuses. Mas Deus é só um. O único que salva é Jesus. Amém? Eu quero aqui compartilhar a minha alegria, a minha felicidade que estou passando por este momento, este ano. Este ano eu recebi duas bênçãos. Simultaneamente. Foi duas bênçãos consecutivas. Primeiro, eu já contei aqui, mas para quem não sabe, eu quero testemunhar. Jesus, ele nos capacita para quê? Para nós recebermos dele aquilo que a gente tem fé. A gente quando crê, crê no Senhor e pede a Ele faz. Nós não podemos jamais desistir das coisas que Deus não pode fazer em nossas vidas. Persista. Ore. Porque eu tenho testemunho para contar e dizer que estou muito feliz. Primeiro, eu recebi uma bênção que Deus me concedeu. A minha aposentadoria. Eu consegui aposentar. Amém. Uma grande vitória. E segundo, a segunda bênção, eu já com 3 anos atrás, eu tentando comprar um veículo. Nunca deu certo. Mas Deus me concedeu esse ano. Deus me concedeu. Eu sou que veículo, meus irmãos. Não é luxo, é necessidade. A gente precisa. Então, meus irmãos, eu busquei a Deus, orei, falei com Ele, né? Deus, se for para ser, seja, né? Se não for também, só o Senhor sabe, né? E Deus me concedeu. Este mês, no dá mês, eu comprei meu veículo. Não é zero, mas dá para mim andar. Dá para mim fazer a obra. Eu comprei mais para fazer a obra do Senhor. Se o irmão precisar de mim, pode me ligar a qualquer hora da noite. Ô irmão Zé Carlos, vem aqui e tal, qualquer um dos irmãos precisar de mim, eu estou à disposição. Qualquer hora da noite, madrugada, qualquer hora. Estou à disposição. Eu comprei para isso. Eu creio que vai precisar, né? Mas se pode precisar, pode contar comigo, porque eu estou aqui para ajudar. Amém? Amém. E creia, meus irmãos, não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que você quer adquirir para você. Bens vai ficar aqui na terra, mas é necessidade de ter. Amém? Amém. E agradeço a bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Primeiro dia que o irmão Zé Carlos contou esse testemunho, essa bênção que ele recebeu, que foi de comprar o carro dele. Eu chorei no fundo, irmãos. Eu chorei eu fiquei emocionada porque todo mundo sabe, né? Das lutas de cada um aqui. Quando ele falou, eu derramei no fundo ali, eu chorei até parecia uma criança chorando, né? Mas a gente chora, irmãos, é de alegria, se emociona de alegria, sabe por quê? A última chuva que teve foi uma chuva muito forte, onde ficou muitas coisas estragadas em Goiânia. E eu tive que escolher entre o irmão Zé Carlos e o irmão Rodrigo para levar em casa. O irmão Zé Carlos já foi mais esperto, né? Não se pedir meu Uber, né? Para ir embora, vai vir a chuva. Na hora que o irmão Zé Carlos que chegou em casa, acabou de tanta água, né, irmão Zé Carlos? E eu, o Isaías, pegamos o irmão Rodrigo, fomos lá no. Como é que é o nome do setor?
Nós foi lá no Goiânia Vivo levar o Rodrigo. Irmãos, vou te contar, foi brincadeira não. Foi Deus que estava ali conosco. E o Isaías o tempo todo mantendo a postura ali de forte, e a gente quer sabe, né, irmãos? Que não está nada bom acontecendo. E o carro apagava, e vinha água, e o carro apagava. Você não via ninguém, irmãos, mal dava para enxergar. O Isaías tentando dirigir, eu tentando secar ali o vento do carro para o Isaías enxergar. E palmeira caindo no meio da estrada, passava vento com folha na nossa frente, né? E eu fiquei emocionada, irmão Zé Carlos falar que conseguiu o carro dele, né? Porque às vezes, irmão, a gente tem como levar, às vezes não tem como levar, né? Às vezes nós trazemos a irmã Júlia, às vezes não tem como trazer a irmã Júlia, né? Agora eu deixei a irmã Júlia para socorrer a minha irmã, né? Que está congregando aqui com nós, que tem 3 filhos, que mora ali no Ponta Caiana, né? Eu falei assim, agora eu vou deixar a irmã Júlia voar um pouquinho com as asas dela, vou socorrer outra família, né? Que precisa estar vindo para a casa do Senhor também. Então a obra de Deus é isso aí, irmãos, né? E com certeza, irmão Zé Carlos, se o Senhor colocou no teu coração, não faz a obra com alegria, com amor, né? O Senhor Jesus tem muito mais, né, bênçãos para nós. E naquele dia que nós fomos deixar o Rodrigo, eu falei assim, Senhor, não vai chegar em casa hoje não, porque esse carro não pode ver água. O carro aí não pode ver água não. Se ver água, fica apagando o tempo todo, né? Aí eu lembrei da última vez que nós fomos na igreja do pastor Márcio, não, tá? A irmã Júlia mais nós, um monte de menino do carro. Estava dando para ver nada, né, irmã Júlia? E nós pais sofreu um acidente. Irmão, foi de Deus. Foi Deus ali, coisa boa, que cuidou de cada um de nós. E eu vim orando o tempo todo, e fui orando o tempo todo. Não dava para enxergar nada, irmão. Foi um vendaval muito forte. Foi uma chuva muito forte. E o Isaías queria vir por outro caminho. Eu falei, Isaías, nós viemos por outro caminho. Esse carro nem sobe aquela subida. Mas isso aí é a obra de Deus, irmãos. E que tudo aquilo que você deseja no seu coração, ora, busca. E tem que ter fé. Não pode desistir, não. Aleluia. Eu quero passar aqui a oportunidade do pastor Isaías estar fazendo uma oração para a gente receber a nossa preletura desta noite. Aleluia, são os irmãos com a paz de Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Amém. Os irmãos estão bem, né? Sarados, abençoados, fortalecidos pela graça e o poder do Deus Todo-Poderoso. E eu sei que Deus, Ele vai falar grandiosamente através da tua pequenina aqui nessa casa de oração. E como Ele já vem falando há muito tempo, até porque essa igreja aqui é promessa. Você está debaixo da promessa do Senhor. Amém, amados? Eu queria também, com muita alegria, eu sei que o pastor Adalberto, juntamente com a sua digníssima, já fazem parte dessa casa de oração, por tudo que vocês já fizeram e por tudo que vocês irão fazer. Porque eu sei que aqui, pastor Adalberto, o Senhor vai ser bem usado, viu? Aqui a gente vai deixar Deus for respirar. Viu? Glória a Deus. E quando acabar o seu tempo lá, as portas aqui sempre vai estar abertas. Viu? O Senhor e sua casa, tá? O Senhor é a bênção. Você viu aí a Isabela, né? O Isaac. Estamos no propósito. Irmãos, uma salva de palmas para o pastor Adalberto. Pastor Adalberto também já nos ajudou. Nós temos gratidão a Deus pela tua vida e a vida da tua esposa, pastor. Muito obrigado por esse carinho, por sempre estar nos honrando. Vocês são bênçãos, viu? Obrigado. Vamos colocar de pé, amados. Vamos orar em nome de Jesus. Grandioso e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, Pai Santo, colocamos aqui, Pai Santo, as nossas vidas diante das tuas mãos poderosas e santas. E assim, Senhor Jesus Cristo, usa mais uma vez a tua filha para falar aquilo que não, Pai Santo, aquilo que não queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos estar ouvindo na tua presença aqui nesse lugar nessa noite. Pai, capacita, Pai Santo, os nossos ouvidos para que nós venhamos entender a tua palavra e que venha direcionada a cada um aqui nessa noite. Assim, Pai, nós te regozijamos, nós te adoramos e assim para sempre. Amém e amém.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor pela bondade dele. O que seria de nós se não fosse o Senhor em nossa vida, né? Como o hino cantado nos diz que a bondade do Senhor, ela é sobre as nossas vidas. Então, louvamos ao Senhor pela sua bondade e pela sua graça que Ele tem dispensado a nós, para nós podermos adorar. Não merecemos, mas Ele nos alcançou, Ele nos comprou, e isso é motivo de nós nos alegrarmos todo dia das nossas vidas. Eu quero já desde já agradecer, né, a irmã Maria pelo convite, pela coragem. Estamos aqui e eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu quero convidar os irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Salmo, número 51. Ele é um salmo pequeno, então vamos ler todo o salmo. Eu vou estar lendo e os irmãos acompanhem na sua Bíblia. E logo após estaremos meditando em cima do tema qual foi proposto. É um salmo de Davi, né? Davi confessa seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei. Fiz o que os teus olhos parecem mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilos e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém em mim com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Perante ti, porque te não compraz em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos ao teu altar. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem sentar. Estamos aqui diante de um salmo, diante de um homem que se encontra agora arrependido, após ele ser confrontado dos seus pecados. E nós vivemos, irmãos, num mundo onde muitas pessoas vivem de aparências, como se está tudo bem, escondendo o seu pecado, muitas vezes não confessa, não
mente. E aqui nós vamos estar vendo, segundo essa lição, que nós podemos estar tirando aqui deste salmo, que Deus, Ele não se agrada do coração endurecido. Deus, Ele se agrada daquele que tem um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que reconhece os seus erros, as suas limitações, as suas fraquezas, os seus pecados e volta-se para Deus. Porque a partir do momento que nós reconhecemos as nossas fragilidades, reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos pecados, pedimos perdão a Deus e voltemos-nos para o Senhor, Ele nos perdoa e a nossa vida será diferente. Não estaremos isentos das consequências dos nossos erros. Deus, Ele perdoa os nossos pecados, mas a consequência dos nossos erros, essa nós vamos passar por ela. Então, o importante é que nós tenhamos cuidado, né, para nós não cometermos erros, mas se errarmos, né, se não me engano, acho que é João que fala, né, que temos um advogado, né, que é o nosso Deus, que Ele advoga as nossas causas e nos perdoa e nos livra. Então, irmãos, nós vemos aqui um salmo que fala profundamente aos nossos corações diante dessa situação que Davi se encontrou, né? E após ele ser confrontado e ele reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado e volta-se para Deus com um coração quebrantado, um coração contrito. Então, a pergunta minha aqui é: qual é o valor de um coração quebrantado? Então, vamos estar discorrendo aqui alguns pontos e vamos estar descobrindo qual que é o valor desse coração quebrantado ao Senhor Jesus. O que o Senhor faz por nós a partir do momento que nós nos quebrantamos, a partir do momento que reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas diante do Deus que é tão grande e poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou que pensamos. Como o irmão disse, né, aqui dando seu testemunho em relação à fé. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. Porque Deus, Ele já dispensou para nós as bênçãos celestiais. Meu esposo sempre fala que ao chegarmos no céu nós vamos ter muitas surpresas, né? Muitas vezes Deus vai mostrar para nós tantas coisas que era para nós aqui e nós às vezes deixamos de receber por falta de fé. Já foram dispensadas, né, as bênçãos e muitas vezes nós não tomamos posse por a nossa fé ser tão pequena e não nos apropriamos daquilo que Deus já tem dispensado, né, para nós aqui na terra. Porque Deus tem o melhor para nós. Aqui na terra nós não temos nessa luta. Claro que nós vamos passar por luta, por aflições, por dificuldade, por pelejas, mas isso faz parte da nossa trajetória. Mas aqui nós teremos muitas bênçãos do Senhor dispensado para nós. Então que nós possamos colocar a nossa fé em ação para nós apropriarmos dessas bênçãos que o Senhor tem para nós, já dispensada aí no mundo espiritual e no mundo físico. E que nós possamos tomar posse delas e reconhecermos, né, aí a grandeza do Senhor para que possamos ser mais que vitoriosos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Fiz algumas anotações aqui e vou estar lendo para nós estarmos falando. Como disse, né, vamos discorrer aqui, li todos os salmos, mas vou focar no verso 17, a qual foi o tema propósito. E até o verso 17, Davi, ele roga a Deus o perdão para a sua vida. Após ele ter cometido o pecado, que eu não vou aqui entrar em detalhe, porque creio que todos aqui conhecem a história, né, da queda dele com Betseba. E para ele estava tudo resolvido, né? Foi louvado, ficou oculto, então para ele estava tudo ok. Mas Deus, Ele conhece as nossas vidas. E Deus não aceita vivermos uma vida como se está tudo bem, sendo que não está. Então a palavra que eu deixo para nós aqui nessa noite, ao errarmos, irmãos, que nós tenhamos a sensibilidade do Espírito Santo de Deus para reconhecermos as nossas fragilidades, para reconhecermos as nossas misérias, para reconhecermos o nosso pecado e nos voltarmos para Deus com o coração contrito, com o coração arrependido
para que nós possamos receber do Senhor o perdão dele para as nossas vidas. Porque ele tem perdão para nós. Cristo morreu na cruz para nos perdoar, para nos salvar. Então isso já foi dispensado a nós. Então de graça nós já recebemos, pelo preço do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o perdão dos nossos pecados. Mas cabe a nós termos essa sensibilidade de reconhecermos as nossas mazelas e voltarmos para o Senhor com o coração arrependido, com o coração contrito, para que possamos receber do Senhor a misericórdia dele sobre nós. Então até o verso 17, Davi, ele roga esse perdão a Deus após ele ter sido confrontado por Natã, do seu erro, que até então estava encoberto. Aí sim, ele cai-se na real e reconhece a sua fragilidade e roga que Deus compadeça dele. Ele se derrama diante de Deus, ele se arrepende, ele se quebra diante do Senhor e ele reconhece as suas mazelas, as suas fragilidades, a sua queda, o seu pecado. Então ele implora a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor para a sua vida. E a gente tem uma lição aqui que Davi, ele não acusa ninguém do pecado após ele ser confrontado pelo profeta. Ele reconhece que tão somente ele errou, e se volta para Deus e diz: contra ti somente, contra ti pequei, e roga o perdão de Deus. Então ele reconheceu que ele que pecou, por mais que teve a segunda pessoa que envolveu no processo, mas ele reconhece que foi ele não quis jogar a culpa para terceiro. E muitas vezes nós não vigiarmos, pastor? A gente acaba querendo se justificar porque erramos em algumas situações. E não precisamos disso. O que precisamos é reconhecer que nós erramos, que nós pecamos e rogar o perdão de Deus para nossas vidas. E aqui a gente entende que isso é o principal, a qual ele se voltou para Deus com o coração quebrantado para receber de Deus a misericórdia, o perdão para a sua vida. E após ele ter feito isso, ele se quebrantou, ele se rasgou, ele se derramou na presença do Senhor. Então ele recebe de Deus a mudança da sua vida, a transformação, o perdão do seu pecado. E ele segue toda a história a qual a gente já conhece. Teve consequências fortíssimas do seu erro, a morte do filho, e teve a espada não se afastou do meio da sua família, mas ele foi perdoado apenas pela consequência do pecado. Então, meus irmãos, que nós tenhamos um coração quebrantado, um coração disposto a obedecer, a reconhecer as nossas fragilidades e nos voltarmos para Deus, não somente para Deus, com interesse de coração, para que nós possamos aí alcançar de Deus o perdão para as nossas vidas e sermos vitoriosos. Deus, ele se agrada de um coração quebrantado, ele se agrada de um coração contrito, de um coração que se derrama na sua presença, de um coração que esteja disposto a obedecer, a viver a vida em retidão perante o Senhor. Os verdadeiros sacrifícios, irmãos, que Deus agrada é de um coração quebrantado. Aqui, Davi, ele quebra um protocolo, porque na época de Moisés, para o perdão do pecado, era sacrificado um cordeiro, E aqui ele reconhece que, primeiramente, temos que ter um coração quebrantado. Primeiro, coração quebrantado, para depois o sacrifício, para que Deus possa receber e fazer mudanças em nossas vidas. Eu estou lendo aqui mais de perto, irmãos, porque eu tenho uma certa dificuldade aqui. Se eu coloco o óculos, eu não enxergo, tá? Para ler. E se eu tiro o óculos, eu estou vendo os irmãozinhos bem distante. Mas vamos assim, e vou estar tentando fazer dessa forma para ficar melhor. Então, meus irmãos, aqui nós aprendemos que Davi ele nos mostra essa lição, que nós precisamos ter o coração quebrantado diante do Senhor, para que possamos receber do
Senhor é a vitória. E aqui eu quero estar mostrando alguns pontos aqui que falam em relação ao tema proposto, que é qual o valor de um coração quebrantado. E o primeiro dele aqui que nós podemos ver é um coração quebrantado reconhece a sua condição. E enquanto Saul justificava seus erros, Davi dizia: eu pequei. O arrependimento começa quando termina a desculpa. Como falei anteriormente, quando nós falharmos, não vamos querer colocar culpa em terceiro da nossa falha, mas vamos reconhecer, que erramos, que falhamos, e vamos voltar para Deus, implorar o perdão dele para a nossa vida, e assim nós alcançaremos. Então Davi, ele não quis se justificar, porque Betseba foi até ele, porque mandou chamar, ela foi. Então, ele não se justificou acusando ela. Então ele reconheceu que a fraqueza foi dele, que a falha foi dele. Então ele reconheceu e voltou-se para Deus dizendo: eu pequei contra o Senhor, tão somente contra o Senhor eu pequei. Quando Saul se justificava, ele reconheceu e se humilhou diante da presença do Senhor. Este é o homem para quem olharei, humilde e contrito de espírito. Jesus confirma em Mateus 5: bem-aventurados os pobres em espírito. Enquanto a palavra do publicano volta justificado, o fariseu cheio de méritos, mas não foi justificado, porque ele se achava melhor, ele se achava tal, se achava o bambambam do pedaço. Mas quando o publicano se humilhou perante o Senhor, ele foi justificado. Então o segredo para nós aqui, irmãos, é termos a humildade de nos humilharmos diante do Senhor Jesus, reconhecendo as nossas fraquezas, para que possamos ter uma vida diferente, uma vida que busca um processo de santificação, porque enquanto vivemos aqui, nós estamos nesse processo constante, porque a nossa carne é uma luta constante contra o nosso espírito. Mas a partir do momento que nós nos achegamos a Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito, entendendo-nos que nós dependemos 100% de Deus, para que nós possamos ter uma vida de comunhão, uma vida de santidade, uma vida de santificação, assim nós o receberemos. Então que nós possamos caminhar nesse processo de transformação, como a irmã disse aqui, em relação à sua vida, o que Deus fez. Mas Deus fez na vida dela porque ela cedeu, porque ela deu espaço para Deus trabalhar, para Deus moldar, para Deus transformar. O Espírito Santo do Senhor não é invasor. Ele trabalha em nós, trabalha através de nós, por nós, quando nós damos a oportunidade, a liberdade para Ele fazer. Não que Ele não tenha poder de fazer, mas Ele é educado. Ele quer que nós damos esse espaço para Ele trabalhar, para Ele fazer por nós e através de nós. Então que nós tenhamos essa humildade de reconhecermos que sem Deus não somos nada, mas com Ele, como o apóstolo Paulo disse, que somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Na pessoa de Jesus, através do sangue dele vertido na cruz do Calvário, nós somos mais que vencedores, nós somos vitoriosos. A partir do momento que nós deixamos Ele tomar a direção da nossa vida, dele tomar a direção, dele fazer a transformação que nós precisamos. Se nós damos esse espaço, o Senhor vai trabalhando no nosso caráter, o Senhor vai trabalhando na nossa vida e vai nos moldando até nós chegarmos um dia como Cristo, e isso na glória. Então que nós sejamos filhos de Deus, totalmente dependentes do Senhor, totalmente dependentes da graça do Senhor, para que sejamos transformados
pessoas vejam Cristo em nós, nós precisamos deixar que o Espírito Santo do Senhor faça esse trabalhar na nossa vida, dia após dia, para que nós sejamos parecidos com Cristo aqui na terra. Então, meus irmãos, vamos nos estar dispostos a obedecer, a tão somente obedecer e caminhar, trilhando os caminhos santos do Senhor aqui na terra, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. Que nós sejamos essas pessoas que estejam nesse processo de adoração, com interesse de coração e verdade diante do Senhor. O segundo ponto é: um coração quebrantado permite ser transformado. Então, meus irmãos, a partir do momento que nós deixamos Deus fazer essa transformação, isso acontece em nossas vidas. E no verso 10, Davi ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. A palavra cria é para, e o mesmo verbo usado em Gênesis 1:1. Depois vocês vão escrever, verificar. É um verbo utilizado para a ação criadora exclusiva de Deus. Davi reconhece que apenas Deus pode produzir um novo coração. Glória a Deus por isso. E Deus pode fazer. Né? Deus pode transformar a nossa velha natureza, né, numa natureza moldada, né, pelo Espírito Santo dele. Então, que sejamos aí transformados todos os dias através dessa bondade do Senhor em nossas vidas. E o outro ponto: um coração quebrantado atrai a presença de Deus. Glória a Jesus Cristo. Então, Deus se agrada do coração contrito, do coração que se derrama com verdade na presença dEle, que se prostra diante dEle com sinceridade, não como publicano, como fariseu, para se aparecer diante dos outros que está bem. Não adianta, irmãos, nós tentarmos fazer isso para Deus, diante de Deus. Você pode até enganar seu pastor, você pode enganar seu esposo, sua esposa, sua família, mas a Deus você não se engana. Você engana você mesmo, mas a Deus não. Então, Deus, Ele se agrada daquele que deixa, né, ser trabalhado pela bondade do Senhor na sua vida. Observe aí a promessa: não desprezarás. No hebraico significa jamais rejeitar. Pode ser rejeitado pelos homens, pode ser condenado pela sociedade, mas Deus nunca rejeita quem chega quebrantado. Então, meu irmão, por mais difícil que seja a sua trajetória, a sua vida, o processo aí da sua caminhada, continua sempre se derramando na presença do Senhor, porque Deus se agrada disso. E você será honrado na presença do Senhor, porque Deus, Ele é bondoso para fazer na sua vida além do que você pode imaginar. Então, por mais difícil que seja, nós quando estamos no processo da luta, no processo da peleja, da dificuldade, muitas vezes a nossa fé às vezes fica até abalada, mas a palavra do Senhor nos dá garantia que se permanecermos fiéis, se permanecermos perseverantes, colocando a nossa fé em ação, com determinação, com ousadia, com perseverança, a vitória é nossa. Então vale a pena, irmãos, nós sofrermos pela causa do Senhor. Vale a pena nós sofrermos sabendo que o Senhor está ao nosso lado, porque a luta pode até fazer você chorar, mas o gozo virá, a vitória virá. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela pode vir no amanhã. Então, que nós tenhamos sempre em mente essa convicção que do Senhor é a provisão, do Senhor é a bondade, a misericórdia, é a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então, para nós não sermos consumidos pela nossa carne, para nós não sermos consumidos pelas lutas da vida, então vamos nos aquebrantar diante do Senhor, vamos permitir, né, a liberdade para que o Espírito Santo faça isso em nossas vidas, para que tenhamos aí uma liberdade de nos derramar, de nos prostrarmos diante do Senhor, para que nós sejamos aí vitoriosos
Evangelho não foi feito para quem aparenta perfeição, foi feito para quem reconhece como necessidade da graça. O quebrantamento não é fraqueza, é o lugar onde Deus inicia a restauração. Quanto mais duro é o coração, mais distante a ação de Deus. Quanto mais humilde, mais espaço existe para que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Então, o segredo é esse: coração humilde, quebrantar, derramando-se sempre na presença do Senhor, porque isso agrada ao Senhor. E a vitória é nossa a partir do momento que nós fazemos dessa forma. Então, meus irmãos, seja um daqueles que esteja disposto a derramar-se na presença do Senhor, que não seja aquele altivo, se achando perfeito, se achando crentão, porque diante do homem você pode até enganar, mas diante de Deus não. Então venha quebrantado, venha se quebrar para os pés do Senhor, que Deus restaurará a sua vida, Deus mudará a sua situação, Deus te dará a vitória em tudo. Então que nós possamos fazer assim, para que possamos receber aí de Deus, né, essa restauração por completo em nossa vida, e deixar essa liberdade para que o Espírito Santo trabalhe em nós e por nós, para que sejamos agentes do Senhor aqui na terra, né, que nós sejamos aí pessoas que estejam dispostas a ser moldadas, transformadas e ser aí agentes de pessoas transformadoras também para outras pessoas, para que assim o reino de Deus ganhe, né? E o nome do Senhor continua sendo glorificado. Para concluirmos aqui, Davi, ele perdeu a sua reputação a partir do momento que ele foi confrontado, que até então seu pecado estava oculto, né? Ele perdeu a reputação, mas perdeu o filho que nasceu daquele pecado, colheu consequências profundas, mas não perdeu a Deus, porque Deus nunca despreza um coração quebrantado. A cruz confirma essa verdade. Jesus não morreu por pessoas perfeitas, morreu por pecadores arrependidos. O maior valor de um coração quebrantado não está na sua dor, mas no fato de que ele está finalmente aberto para ser restaurado pelas mãos de Deus. Então, existem pessoas que chegam hoje tentando esconder suas feridas. Pode até tentar esconder, mas de Deus não se esconde. Deus não se pede máscara, Ele pede sinceridade. O Senhor continua procurando homens e mulheres que diga: eu preciso da tua graça. Um coração rendido vale mais diante de Deus do que qualquer demonstração externa de religiosidade. E a promessa permanece: a um coração quebrantado e contrito, o Deus não desprezarás. Então é o segredo, meus irmãos. Desde o seu coração quebrantado, contrito, se derrama na presença do Senhor, que o Senhor não desprezarás. Então, independente que seja a sua situação, entenda sempre isso, que Deus, Ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Então, a minha palavra que eu deixo aqui nessa noite, com lição desse salmo: não se endureça o seu coração, renda-se a Deus todos os dias da sua vida. Aquebranta-se todos os dias da sua vida, porque Deus não o desprezarás, e a vitória será sua no nome de Jesus. Que a bondade do Senhor, que a misericórdia do Senhor seja estendida dia após dia sobre as nossas vidas, para caminharmos, para trilharmos essa trajetória de fé, com perseverança, com coração contrito diante do Senhor, para que possamos receber tudo aquilo que Ele tem dispensado para a sua igreja, para o seu povo aqui na terra. Eu quero orar com os irmãos e quero agradecer pela oportunidade a mim dispensada aqui nesta noite. Pai, diante da tua bondade santa, nós nos encontramos aqui nessa noite, Pai. E a tua palavra, Pai,
nos ensina que nós precisamos ter o coração quebrantado, contrito, diante da tua presença. Pai, diante do Senhor, ninguém levanta, ninguém finge ser alguém, porque o Senhor conhece todas as coisas. Pai, eu rogo por as nossas vidas aqui nessa noite, Senhor. O Senhor ajuda-nos a sermos sinceros, dispostos, ó Deus, a reconhecermos as nossas mazelas, as nossas fraquezas, e tão somente, Pai, voltarmos para o Senhor com o coração quebrantado, contrito de espírito, nos derramar diante do Senhor, sabendo que o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Pai, toma a tua igreja nas tuas mãos, ajuda cada um de nós, Senhor, a ser melhor a cada dia, para que nós tornamos parecido com o Senhor aqui na terra. Nos ajuda, Senhor, a mortificarmos a nossa carne, a nossa velha natureza, para que sejamos moldados, ó Deus, através do teu Santo Espírito. Ajuda o teu povo, Senhor. Nós carecemos da tua misericórdia, da tua graça. Assim como Davi, ó Deus, reconheceu o seu pecado, as suas mazelas, e se voltou para o Senhor. Que nós, ó Senhor, que nessa noite possamos reconhecer isso, ó Deus. Que sejamos, ó Deus, totalmente dependentes do Senhor, totalmente dependentes das tuas misericórdias, para nos perdoar, para nos restaurar, para nos levantar, Senhor, e fazer uma pessoa vencedora, uma pessoa bendita de Ti. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelas misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, que é a causa, Senhor, de nós não sermos consumidos. Obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado, ó Deus, conosco. Obrigado pelos todos os livramentos que o Senhor tem feito a cada um de nós, Pai. Até mesmo, Senhor, aqueles que nós não vemos, mas cremos, ó Deus, no poder do Senhor, que o Senhor tem dado de nós de uma forma infinita. Que as Tuas mãos, Senhor, continuem estendidas sobre o Teu povo aqui neste lugar, sobre a Tua igreja na terra, Senhor. Que sejamos verdadeiros, ó Pai. Que sejamos, ó Pai, pessoas dispostas, Senhor, a perdoar, a tão somente pedir perdão, reconhecermos as nossas fragilidades e sermos melhores a cada dia, Pai. Para que a Tua presença, Senhor, através do Teu Santo Espírito, tenha a liberdade de trabalhar em nós e trabalhar por nós aqui nesse mundo. Faça o Teu querer, ó Pai, em prol da Tua igreja e nos ajuda a Te honrar, Senhor, acima de tudo, ó Deus, para que o Teu nome continue sendo glorificado. Te louvamos, ó Deus, pela Tua bondade, pela missão que o Senhor nos dá através deste salmo. Que nós possamos, ó Deus, termos um coração contrito e quebrantado diante do Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Para que possamos Te adorar com interesse de coração, com sinceridade de alma e assim, Deus, continuarmos louvando o Teu nome. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua bondade. Continua conosco, no nome de Jesus.